Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, muito bem! Antes de tudo, a frase do dia, a mensagem do bem, vamos a ela. Foi! Seja forte o suficiente para abrir mão do que não lhe serve mais e paciente o suficiente para esperar por aquilo que for do seu merecimento. Maravilha, paciência, a ciência da paz. Legal. E aproveitar o gancho aqui, os meus contatos, para que vocês entrem em contato. Muito bem. Amigos e amigas, estamos tratando do quê? Estamos tratando lá daquele tema delicioso, organização da administração pública. E estamos aqui, ó. Item 2.2, a administração pública indireta, formada por entidades públicas que têm o quê? Personalidade jurídica própria. Estamos aqui tratando das autarquias. Vamos lá então, gente. Autarquias são entidades que integram a administração pública indireta, por exemplo, INSS, INCRA, IBAMA, ICMBio, né? Aqui eu dei exemplos de autarquias federais, mas podem ser estaduais. Por exemplo, o Detran no estado, geralmente é uma autarquia estadual, podem ser municipais. Legal. Características. Além de terem personalidade jurídica própria, previsão aqui, ó, artigo 37, inciso 9 da Constituição, elas são criadas ou extintas por uma lei específica ordinária, atividades típicas do Estado, legal, tem um regime jurídico de direito público, com prerrogativas e sujeições, e também, gente, elas têm, lógico, né, consequentemente, em relação ao regime jurídico, elas têm lá imunidade tributária. Já que o regime jurídico é público, elas não pagam impostos. Só que no finalzinho da última aula, verificávamos o quê? Que a autarquia, para quem não paga imposto, ela tem uma condição. As suas rendas, seus serviços e bens só não serão tributados se tiverem o quê? Relação com a atividade essencial. Ou se decorrerem de uma atividade essencial. Exemplo dado, INSS, propriedade imóvel, a sua sede não paga IPTU, essencial para ela. Legal. Agora INSS tem uma propriedade imóvel, terreno baldio, não é essencial, paga imposto. Terceiro exemplo, INSS, após uma licitação, transfere a um particular o direito de concessão de uso para explorar um terreno de sua propriedade por 20 anos. Legal, e o particular instalou ali lá um food park e paga para a autarquia INSS 50 mil reais por mês. Gente, exploração comercial de um terreno, de uma propriedade imóvel, é uma atividade que é essencial para a autarquia? Não é. Então incidirá IPTU no terreno e também incidirá imposto de renda naqueles aluguéis, ok? Agora, se o INSS, a autarquia, pegar essa grana e reinvestir no que é essencial, por exemplo, pagar os servidores, daí ele não paga imposto, nem IPTU e nem imposto de renda, ok? Qual que foi a questão de prova hipotética? Toda renda que decorra de uma atividade não essencial da autarquia será tributada. Errado por quê? Se a autarquia reinvesti-la, né, essa renda, numa atividade que é essencial, ela não paga o imposto. Cuidado com isso. Muito bem. Gente, outro ponto importante, ó, além de ser prevista aqui no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, anotem aí, ó, as autarquias também são previstas onde? Ó, lá no Código Civil, tá? Vamos complementar aqui, gente, ó. Elas são previstas também aqui, ó, lá no artigo 41, do Código Civil de 2002. Lá no artigo 41 do Código Civil de 2002. Legal. Muito bem. Prossigamos então. Veio comigo mais uma característica das pessoas, aliás, mais uma característica das autarquias. Coloquem assim, ó. Coloquem assim, gente. Observação 1. Observação 1 em relação às autarquias. Vamos lá. Aqueles conselhos profissionais, aqueles conselhos que fiscalizam profissões, conselhos profissionais. Qual que é a natureza jurídica de um conselho que fiscaliza a profissão? Por exemplo, aqui, ó, o Conselho Regional de Medicina. Gente, cuidado porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, a Corte Máxima do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 17, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu o seguinte, que os conselhos profissionais são autarquias profissionais, tá? Então, se perguntarem em prova aqui, ó, ô candidato, qual que é a natureza jurídica de um conselho que fiscaliza profissões? Por exemplo, o Conselho Regional de Medicina. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, eles são autarquias profissionais, tá? Legal? Eles têm prerrogativas? Têm prerrogativas. Imunidade tributária, prazo processual dilatado, bens empenhoráveis, só que por outro lado também estão sujeitos a sujeições. Fazem concurso público, licitam, não queriam, mas licitam. Legal.
só tem uma exceção. Coloquem aqui, ó, observação 2. A OAB. OAB, nesse mesmo julgado, nesta mesma ADI, o STF entendeu o seguinte, ó, que esse entendimento que se aplica para os conselhos profissionais, de que são autarquias profissionais, não se aplica à OAB, tá? A OAB, digo, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma entidade sui generis. Como assim sui generis? É uma entidade única, ímpar, sem igual. Olha que legal, gente. A OAB, de acordo com o Supremo, ela tem prerrogativas? Tem prerrogativas como se fosse uma entidade pública, só que não está sujeita a sujeições, não faz concurso, não licita e não presta contas. É uma entidade ímpar, sui generis, sem igual. Tem prerrogativas? Tem, só que não está sujeita a sujeições. Outro ponto importante, hein? Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria, exceção órgãos da OAB, eles têm personalidade jurídica. Por exemplo, ó, Conselho Federal, conselhos seccionais, as caixas de assistência ao advogado são órgãos da OAB e, a contrário senso, são pessoas jurídicas, tá? A OAB é diferentona e esquisitona. Muito bem. Vamos lá, vamos que vamos. Gente, outro ponto importante, ó, observação 4. Nós temos uma súmula famosíssima, famosérrima, súmula 644 do Supremo Tribunal Federal, gente. Nesta súmula 644, o Supremo, ele estabeleceu o quê? Que as autarquias serão representadas em juízo por procuradores de carreira. São, na verdade, advogados públicos que foram aprovados em concurso público irão representar aquela autarquia em juízo, ok? E para que o procurador de carreira represente a autarquia em juízo, ele está dispensado de apresentar o quê? Instrumento de mandato. Ele não precisa apresentar uma procuração, né, um instrumento de mandato, para que ele possa representar a autarquia em juízo. Por quê? Esta representação decorre da lei, já que ele ocupa um cargo público de procurador autárquico. Legal, vamos lá, vamos prosseguir, gente, ó. Essas observações são verdadeiras pílulas que salvam vidas. Muito bem. Observação 1, 2... Ah, não, essa aqui é observação 3, né? Eu pulei a 3. Então, observação 3. Em relação aqui às autarquias. Legal, gente. Outro comentário importantíssimo. Observação 4. Vamos colocar aqui, ó. Observação 4. De observação 4 é a seguinte, ó. Nós temos as autarquias especiais. Autarquias especiais. Gente, tem as autarquias especiais... São duas, tá? São as famosas agências. Agências reguladoras. Me dê um exemplo de agência reguladora. A gente tem vários, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E também temos lá as agências executivas. Então, se perguntarem em prova um dia, talvez, quem sabe, candidato fofo, qual que é a natureza jurídica? O que é para o direito uma agência reguladora ou uma agência executiva? Excelência, são autarquias especiais. Exemplo aqui de executivo, ó, o Inmetro Nacional, ele é uma agência executiva, que é uma autarquia especial. O Inmetro Nacional é exemplo aqui de uma agência executiva. Professor, por que as reguladoras e as executivas, elas recebem esse nome, essa denominação de autarquia especial? O que elas têm de especial? Elas têm mais prerrogativas ainda se comparadas a uma autarquia comum. Elas têm mais prerrogativas ainda se comparadas a uma autarquia comum. Vamos lá então, vamos falar aqui das reguladoras. Gente, tem as reguladoras, elas nasceram na década de 90. Por quê? Na década de 90 houve o boom das privatizações. O Estado, ele delegou a execução de vários serviços públicos a particulares. E o Estado passou de prestador de serviço a mero observador. Por exemplo, telecomunicações. Ok. Ele foi obrigado a criar o quê? Entidades públicas que viabilizassem o que? A fiscalização do serviço público, agora prestado por particulares. Por exemplo, aqui a Anatel, ela fiscaliza o quê? O setor de telecomunicações, que em grande parte foi o quê? Delegado a particulares. Ok? Muito bem. Aí só um toque importante, gente, lá na década de 90, essas privatizações decorreram do famoso PND. O que era o PND? Plano Nacional de Desestatização, objetivando enxugar a máquina estatal e delegando a execução de vários serviços públicos a particulares. Legal. Lá na década de 90, a agência reguladora realmente só tinha uma função. Que função? Fiscalizar o serviço público delegado a particulares.
Mas hoje o rol de atuação de uma agência reguladora foi ampliado e elas atuam em várias outras áreas e não só na fiscalização do serviço público delegado a particulares. Por exemplo, a ANA, Agência Nacional de Águas, é uma reguladora, fiscaliza o uso da água, que é um bem finito. Outro exemplo, a Ancine, Agência Nacional de Cinema, ela incentiva, ela fomenta a sétima arte, o cinema. Outro exemplo, temos a ANP, Agência Nacional de Petróleo, gente, que fiscaliza o petróleo e seus derivados. Temos, por exemplo, também a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, se afirmarem em prova assim, podemos afirmar que as agências reguladoras somente fiscalizarão um serviço público prestado por particulares. Errado por quê? Se fosse lá em meados de 90, ok, só que hoje não, hoje o rol foi um tanto quanto ampliado, ok? Aí só um toque importante, ó, nós temos algumas agências reguladoras que têm previsão constitucional, ou seja, nós temos algumas reguladoras em que a própria Constituição, em que o próprio constituinte determinou que o Estado as criasse. Venham comigo aqui, ó. Quais são as reguladoras que têm previsão constitucional? Vou colocar aqui, ó. Quais são as reguladoras que têm previsão constitucional? Não são todas, tá? Não são todas que têm previsão constitucional. A primeira agência reguladora que tem previsão constitucional, gente, é a ANP, Agência Nacional de Petróleo, tá? Prevista aqui, ó, lá no artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição, tá? Então a própria Constituição determinou que fosse criado um órgão regulador do setor petrolífero, beleza. E outra reguladora que tem previsão constitucional, tá aqui, gente, ó, lá no artigo 21, inciso 21, também da Constituição Federal. É no caso aqui, ó, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, também tem previsão constitucional. Amigos e amigas, outras peculiaridades das reguladoras. Mais algumas características. Vou colocar aqui, ó. Gente, nas reguladoras, o dirigente de uma reguladora, ele exercerá um mandato fixo. O dirigente da reguladora exercerá um mandato fixo. Por quê, gente? Nas autarquias comuns, os dirigentes que integram lá um órgão colegiado, né, enfim, que integram lá um colegiado, os dirigentes das autarquias comuns são nomeados e exonerados livremente, ad nutum. Aqui não. Já que são áreas estratégicas, os dirigentes de uma reguladora têm mandato fixo. Legal. Outro ponto importante, ó. Quando acaba o mandato ou quando eles são exonerados de forma assim motivada, eles sofrem a tal de quarentena. Como assim quarentena? Eles ficarão por 4 meses proibidos de prestar qualquer tipo de serviço a quem eles fiscalizavam, para evitar um conflito de interesses. Acabou o mandato, dirigente da reguladora. Você ficará por 4 meses proibido de prestar qualquer assessoria, serviço às empresas que você fiscalizava, para evitar o quê? Um conflito de interesses. Legal. E outro ponto importante, ó. O dirigente aqui de uma reguladora, ele é indicado pela Presidente da República, só que ele só é nomeado se o Senado Federal aprova isso, tá? Então ele passará pelo crivo, pela sabatina do Senado. Presidência da República, ela indica e o Senado aprova ou não. E outra característica marcante aqui da reguladora é que ela tem um grande poder normativo, gente, ó. As agências reguladoras têm um grande poder normativo. Como assim, professor? Elas podem editar regulamentos, atos normativos, resoluções, portarias, e elas regularão o setor que elas fiscalizam. Elas ditarão as regras do setor que lhes cabe, lógico, obedecendo à lei. Qual que é a pergunta? Esse poder normativo da reguladora obriga a quem? O prestador de serviço ou o usuário? Obriga o prestador e não o usuário. Por exemplo, a Anatel, aliás, a ANEEL Energia Elétrica, há alguns anos, expediu uma resolução com o seguinte teor. Ei, você usuário, se você ficar sem luz por até 24 horas, isso não caracteriza um dano indenizável. Gente, poder normativo da ANEEL totalmente ilegal, porque obrigava lá, se direcionava ao usuário e não ao prestador. E cá entre nós, quem decide se há dano ou não há, não é
uma entidade do Poder Executivo, e sim o próprio Poder Judiciário quando provocado. Agora, por exemplo, ó, quando a Anatel expede uma resolução, Poder Normativo, e proíbe que as operadoras cobrem um valor fixo para que você tenha um telefone fixo, isso é legal por quê? É o poder normativo delas obrigando o prestador e não o usuário. Legal. Agora aqui, gente, ó, a agência executiva. Por exemplo, aqui o Inmetro Nacional. Gente, previsão aqui das executivas, ó, artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Legal. E também as executivas são previstas aqui nessa lei, gente, ó. São previstas aqui, ó, lá nos artigos 51 e 52 dessa lei aqui, ó, Lei 9649 de 98. Lei 9649 de 98. Gente, na verdade verdadeira, a agência executiva nada mais é que um título de qualificação, é um título de qualidade, ou se você preferir, é um título de qualificação que o presidente da República, ele confere às autarquias comuns. Então, espera um pouquinho. Esse nome, a nomenclatura agência executiva, é um título de qualificação que o presidente da República confere às autarquias comuns. Legal. Professor, qual que é o primeiro passo para que a autarquia comum seja qualificada pelo presidente da República por decreto como agência executiva? Primeiro passo, a autarquia comum deverá o quê? Celebrar junto ao ministério ao qual ela é vinculado um contrato de gestão. Legal. E esse contrato de gestão preverá as metas que essa autarquia comum deverá cumprir. Se ela cumpre as metas previstas nesse contrato de gestão que ela celebrou junto ao ministério ao qual ela é vinculada, o presidente da República a qualifica como agência executiva. Professor, legal. E qual que é a vantagem para a autarquia comum em ser qualificada como tal? Mais recursos públicos, mais liberdade para contratar sem licitação, dentre outras benesses. Legal. Vamos lá então, dentro aqui das autarquias, observação 5. Vamos colocar aqui, gente, observação 5. Observação 5. OBS 5. OBS 5 ou 4? OBS 5. Vamos tirar um daqui. OBS 5. Autarquias interfederativas. Autarquias interfederativas. Autarquias interfederativas. Gente, em autarquias interfederativas representam o quê? Mais uma espécie de autarquias. Vamos lá então. Para que eu explique o que é uma autarquia interfederativa, é fundamental que eu comente brevemente essa lei aqui, gente. Ó, a Lei 11.107, a Lei 11.107 de 2005. Gente, essa lei curtinha tem 21 artigos, ela vai tratar do quê? Dos consórcios públicos. Sendo que uma modalidade aqui de consórcio público, ele é tido como autarquia interfederativa. Vamos lá, consórcios públicos. Professor, não aguento mais você, professor. Vamos lá, aguenta assim, vamos lá. Professor, o que é um consórcio público? Gente, o consórcio público, na verdade, nada mais é que uma pessoa jurídica. Consórcio público é uma pessoa jurídica formada por entes centrais, tá? Então, consórcio público é uma pessoa jurídica, PJ formada por entes centrais. E por que os entes centrais, União, Estados e municípios, eles formam lá, eles constituem um consórcio público, gente, visando o quê? A gestão associada de serviços públicos. Gestão associada de serviços públicos. Vou abreviar, tá? SP Serviço Público. Então, consórcio público, nós temos aí duas modalidades, tá? E uma delas é uma autarquia. Consórcio público, de acordo com a Lei 11.107, é uma pessoa jurídica formada por entes centrais, União, Estados e municípios, viabilizando o que é a gestão associada de serviços públicos. Pensem assim, vou fazer um esqueminha aqui, ó. Nós temos aqui um trecho da rodovia BR-101, um trecho dessa rodovia BR-101. Legal, gente? Aqui, a rodovia BR-101, uma rodovia federal, é um bem da União. É um bem da União, um ente central. Só que essa rodovia, por exemplo, corta esse trecho dois estados, Paraná e Santa Catarina, mais duas pessoas jurídicas, né? Mais dois entes centrais. E também corta aí, chutando aqui, ó, 20 municípios. 20 municípios. Então esse trecho da BR que pertence à União,
Ele corta 2 estados, Paraná e Santa Catarina, e também corta 20 municípios. Gente, é um interesse tanto da União, que é a titular da rodovia, bem como dos estados e dos 20 municípios, que esse trecho seja recapeado, reformado. Legal. É feito consórcio público entre a União, um ente central, entre os 2 estados, 2 entes centrais, e entre os municípios, né, que são cortados pela rodovia, 20 entes centrais. Então eu somo aqui, ó, 20 municípios, mais 2 estados, 22, mais a União, 23. Foi um consórcio público formado por 23 entes centrais, que tem interesse aí no recapeamento da BR esse trecho. A União, que é a mais rica, ela arcará com 80% da obra, dos custos da obra. Os estados arcarão, sei lá, gente, com 15% aqui da obra. E os municípios arcarão com 5% do custo aqui da obra, mais o pessoal. Foi feito consórcio público. Legal? Muito bem. E atenção por quê? Atenção por quê, gente? Ó, de acordo com a Lei 11.107, existem 2 formas de você criar um consórcio público. E uma dessas formas tem se entendido que é uma espécie de autarquia. É a autarquia interfederativa. Viu comigo aqui? Vamos lá, gente. Ó, faz uma tabelinha aqui, ó. Quais são as 2 possibilidades? Quais são as 2 possibilidades de se criar um consórcio público, viabilizando a gestão associada de serviços públicos? Vamos lá, gente. Vamos lá, não durma. Olha o ronco, hein? Vamos colocar aqui, então, eu preciso aqui de 4 colunas. 4 colunas. Vamos colocar assim, ó. Formas de constituição. Legal. Aqui coloquem assim, ó. Personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Legal. Aqui coloquem assim, ó. Consequência. E aqui coloquem assim, gente, ó. Momento da aquisição da personalidade jurídica. Momento da aquisição da personalidade jurídica. Vamos lá, gente. Existem 2 formas de se criar um consórcio público. Eu insisto, hein? Só participa de consórcio público ente central, União, Estado, Município e DF. E detalhe, hein? Consórcio público entre União e município não pode. Obrigatoriamente deve participar o quê? O Estado em que aqueles municípios são localizados. Então, calma lá. Um consórcio público somente entre a União e os municípios não pode. É obrigatória a presença também nesse consórcio do Estado onde aqueles municípios são localizados. Agora, por exemplo, um consórcio somente entre Estado e município? Pode, pode. O que não pode é somente entre União e municípios. Legal. Então, existem 2 formas de se criar um consórcio público. Sob a forma de associação pública, ou sob a forma de associação privada. Sob a forma de associação pública ou sob a forma de associação privada. Legal. Esse consórcio público criado sob a forma aqui de associação pública, ele terá o quê? A personalidade jurídica de direito público. Ele estará sujeito ao regime jurídico de direito público, com prerrogativas e com sujeições. Legal. E esse consórcio público aqui formado sob a forma de associação privada, ele terá o regime jurídico de direito privado. Terá o regime jurídico de direito privado. Sem prerrogativa, só que sujeito a sujeições. Legal. Consequência. Esse consórcio público de regime público, ele integra a administração pública indireta, dos diversos entes centrais que dele participam. Então, espere um pouquinho, professor. Esse consórcio público de regime público, ele integra ao mesmo tempo as diversas administrações públicas indiretas dos entes centrais que participam dele. Realmente, no meu exemplo aqui, ó, 23 entes centrais que integram esse consórcio público, aliás, que participam desse consórcio público, gente, na verdade, esse consórcio público, no meu exemplo, ele integraria ao mesmo tempo a administração pública indireta da União, daqueles 2 estados e dos 20 municípios. É por isso que alguns chamam de autarquias interfederativas. Para alguns seria uma autarquia que ao mesmo tempo integraria o quê? A administração pública indireta de diversos entes federais. Muito bem, legal. Vamos lá, gente, ó. Venha comigo. Agora aqui, ó, esse consórcio público de direito privado, gente, ele está sujeito às regras do direito civil, tá?
sujeito às regras do direito privado, sujeito às regras do direito civil, tá, gente? Sujeito aqui às regras do direito civil, ele não integraria a administração pública indireta. Professor, esse consórcio público de regime público, a autarquia interfederativa, quando que ele adquire personalidade jurídica própria? Gente, com a vigência, quando entra em vigor aqui, ó, com a vigência da lei de ratificação do protocolo de intenções. Com a vigência da lei de ratificação do protocolo de intenções. Não entendi. Vamos lá, gente. Ó. O que é o protocolo de intenções? É um pré-contrato que vai trazer o quê? O objeto do consórcio e principalmente o que? As obrigações e deveres de cada ente que participa. Legal. E cada ente participante deverá o quê? Promulgar, né, aprovar uma lei, ratificando esse protocolo de intenções. No meu exemplo, a União, aqueles 2 estados e os 20 municípios, cada ente deveria o quê? Aprovar uma lei própria, ratificando o protocolo de intenções. E quando entrasse em vigor a última lei que ratificou esse protocolo de intenções, o consórcio público ele adquiriria o quê? Personalidade jurídica própria e integraria a administração indireta dos entes que dele participam. Uma autarquia interfederativa. Legal. Agora aqui, professor, quando que esse consórcio público de regime privado ele adquirirá a personalidade jurídica? Com o registro lá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, tá, gente? Com o registro aí no cartório do registro civil de pessoas jurídicas, ok? Então cai em prova assim, ó, todo consórcio público será considerado como espécie de autarquia. Errado por quê? Somente o consórcio público constituído sob a forma de associação pública e que adquire personalidade jurídica de direito público quando a última lei que ratificou o protocolo de intenções entra em vigor. Tudo bem, gente? É isso aí, então. É o que eu tinha para falar sobre autarquias, ok? Legal. Gente, e venham comigo aqui, ó. Vamos aqui responder algumas questões que nos interessam. Vamos lá, então. As autarquias, vamos lá, foi. As autarquias possuem personalidade própria. Aliás, as autarquias possuem personalidade jurídica própria, autonomia financeira e autoadministração. Legal. Partindo desse pressuposto, é correto afirmar que o ente que a criou mantém em relação à autarquia poder hierárquico e poder disciplinar. É razão do controle de tutela. Gente, errado por quê? A autarquia não é subordinada ao ente central. No máximo o quê? Vigiada. Só para relembrar, gente, que nome que se dá a essa supervisão que o ente central perfaz na autarquia? Supervisão ministerial, controle finalístico ou até mesmo, ó, controle de tutela, ok? Só que a autarquia não é subordinada ao ente central. Tá errada a A. B. A despeito de assumirem obrigações em nome próprio por ser sujeito de direitos, é o ente instituidor quem responde pelos seus atos. Errado por quê, gente? Errado por quê? Eu fui atropelado por uma viatura do IBAMA. Gente, quem responderá por isso? Quem será obrigado a me indenizar? Lógico, desde que haja uma condenação judicial, será o próprio IBAMA e não o ente central que é a União. Mas o IBAMA não existe mais, foi extinto por lei. Eu poderia pleitear então a responsabilidade subsidiária do ente central, só que a princípio quem responde pelos atos é a própria autarquia. Legal. C. Não se submetem ao controle de tutela do ente criador, para conformá-las ao cumprimento dos objetivos públicos em razão dos quais foram criadas. Errado por quê, gente? Estão sujeitas, assim, ao controle de tutela, mesma coisa que supervisão ministerial e a mesma coisa que controle finalístico. É aquela supervisão que o ente central realiza na autarquia, para garantir que ela não desvia sua finalidade. D. Seus recursos e patrimônio, independentemente da origem, configuram recursos e patrimônio do ente criador. Errado, gente. É patrimônio aqui da própria autarquia, já que ela tem personalidade jurídica própria. É aí que é a correta. Vamos para aí. Tem liberdade para gerir os seus quadros funcionais sem interferências indevidas do ente instituidor. E S. Autonomia financeira e administrativa, liberdade para gerir o seu pessoal sem interferência indevida do ente central. Questão correta, é aí que nos interessa. Paro por aqui. Beijo no coração, até a próxima aula. Um forte abraço e até lá. Valeu!